Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a Bakeless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças, falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. João, como é que você tá, meu caro? Já logo e já apresenta a dinâmica do episódio também. Boa, tô ótimo. Mais uma semana no universo cripto, né? Mais uma semana cheia de notícias, cheia de acontecimento. E hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, um pouco talvez até mais aprofundada. Então, para quem gosta do universo cripto, para quem já está aí nesse meio, esse episódio aqui é para você. Hoje a gente trouxe o Rob aqui, que é da Pods Finance. A gente gravou um podcast com o pessoal da Pods também anteriormente. Não sei nem se já saiu esse episódio, eu estou até meio perdido nas Já, datas, mas a já gente saiu, já já. gravou, já saiu boa, excelente. Então a gente trouxe o Rob aqui para falar um pouco mais com a gente sobre segurança em blockchain, falar sobre carreira de desenvolvedor. Então, hoje a gente vai subir de nível com o Rob. Rob, por favor, cara, fica à vontade para se apresentar aqui pra gente. Boa. Gente, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acompanho, não tão de perto quanto eu gostaria, eu até gostaria de estar mais próximo do Bankless DAO aqui no Brasil. Eu acho o trabalho de vocês muito legal. Sou membro aí já faz um tempo. E obrigado pelo convite. Eu acho que é bem legal a gente trazer uma parte mais técnica, né? Os bastidores. Os bastidores aí de o que é trabalhar dentro, lançar um projeto, os cuidados que a gente tem, né? Que nem sempre fica visível. Boa. Ô Rob, desde quando você trabalha com blockchain, com cripto em geral, assim? Eu trabalho desde 2017. Eu tive 3 fases minhas de cripto, né? Em 2017 eu trabalhava antes, eu sou engenheiro naval de formação, eu nunca trabalhei na área, mas no final meu TCC ele foi com C. E C e Solidity, eles têm suas semelhanças. Então depois eu fui puxando, conectando os pontos, né? Depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei em startups minha carreira inteira. Eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos como desenvolvedor. E aí em 2017 eu saí para, na época, os meus mentores, eles eram 2 pessoas, chama Julian e Esdras. Eles eram as pessoas que tocavam o Ethereum São Paulo, o primeiro meetup, o grupo do meetup na época do São Paulo era eles que tocavam. E aí eu entrei, na época, eles faziam algumas palestras, na Campus Party, a Solange Guieiros foi no primeiro evento, ela estava aprendendo ainda. Eles foram meus grandes mentores. A gente montou junto um agregador de order books aqui no Brasil. Era um Anint centralizado, né? A gente se conectava na Foxbit, mercado Bitcoin, achava a melhor rota de preço e colocava uma FII em cima para esse serviço. Para o usuário final, ele não precisava ter contas em todas as corretoras. Então ele era um agregador. A gente rodou essa empresa por um ano, mais ou menos, entre 17 e no meio de 18. A gente parou a operação, o principal motivo foi porque, como não tinha Pix na época, fazer o rebalanceamento das exchanges demorava às vezes 2, 3 dias. Então, para você ter um capital de giro eu quero suportar 10 milhões de reais de transação, eu precisava ter no mínimo assim, uns 200 mil reais parado, dividindo, né, de capital de giro, para aguentar o rebalance de 3 dias. E aí a gente começou a dar muito certo a empresa, a gente começou a ter milhão de valor transacionado, chamava 314 Coins, ela ficou não tão conhecida, meio nichada na época. Mas aí a gente precisava de investimento. A gente não tinha muita maturidade, o perfil dos fundadores era muito parecido, era 3 desenvolvedores. E a gente parou a operação. Essa foi minha entrada em cripto. Então eu tive um agregador de exchange entre 2017 e 2018 aqui no Brasil. Aí quando a gente parou a operação, eu fui morar em Singapura um tempo, porque minha noiva estava fazendo MBA lá fora. E eu tive que tomar uma decisão na vida. Eu falei assim, cara, eu volto a ser desenvolvedor full stack, que já ganha bem, né? Já não, é uma profissão muito bem valorizada hoje em dia. Ou eu dou double down nessa tese de cripto, que em 2018 o bear market foi muito pior do que a gente estava tendo agora, né? Assim, o negócio desapareceu o mercado. Assim. O Ethereum chegou a valer $80, né? Foi de 1.000 para $80. Então não tinha muito emprego e tal, mas eu falei, não, cara, eu vou continuar. A exchange é legal, é cripto, mas não é cripto onde eu quero estar. Eu quero estar mais na camada técnica, né? Então eu comecei a estudar mais a fundo smart contracts na época, em 2018. E aí em 2019 eu entrei para uma empresa americana chamada Mainframe, que estava fazendo na época uma loja de dApps, uma store dApps aí, tipo a Apple Store, né, só que para dApps.
Que na época parecia que fazia sentido essa tese de um agregador de dApps, uma visualização. Hoje eu acho que as smart wallets estão indo nesse caminho, né? Mas naquela época quase não tinha dApp. Eu lembro que o nosso primeiro dApp que a gente implementou lá na Mainframe foi o Uniswap V1. Mas era aquilo, né? Tava começando um pouco, acho que era meio too early a ideia ali. E aí, quando eu entrei nesse. Esse foi meu segundo momento em cripto. Então, eu tive um momento exchange, fui para Singapura, continuei estudando smart contracts. Depois de uns 6 meses estudando smart contracts, entrei nessa empresa americana. Ela tinha escritório em Londres, Estados Unidos, e estava abrindo uma sede no Brasil. A Babi foi a country manager escolhida. A Babi, a gente tomou um café aqui um dia junto. Tinha pouca gente que falava de cripto, então eu tentava encontrar todo mundo em São Paulo que falava de cripto. A gente tomou um café lá na Paulista, ela falou, eu tava voltando para Singapura, e ela falou, não, remarca a tua passagem, fica mais uma semana aqui em São Paulo, troca uma ideia com o CEO na época, porque ele está montando um time no Brasil. Eu falei, não, mas eu ainda tenho 6 meses lá. Não, mas já vai fazendo o processo aí e tal. Aí beleza, aí a gente ficou nesse tempo, a gente virou o time de pesquisa de DeFi. Meu primeiro dia na empresa, o meu chefe na época me deu um white paper do Uniswap V1. E eu até conhecia, eu acompanhava na época, eu sabia o que era Ether Delta, assim. Mas Uniswap, pra mim, aquilo eu olhei, eu falei, mas o que é isso? Unicórnio? Eu li o white paper lá, não entendi direito, pool de liquidez. Enfim. Mas aí foi muito legal, porque me colocou de novo num outro. Subi de nível, né? Subi mais para um nível. Eu comecei a ir nos eventos internacionais, né? Fui na minha primeira DevCon lá no Japão. Comecei a ir nos eventos do Ethereum lá fora. E aí eu fui para a terceira etapa da minha vida em cripto, né? Que foi a Pods. Aí, quem quiser saber da história mais a fundo, assiste lá o outro podcast com a Babi e com o Gui. Mas basicamente a gente começou a fazer uns projetos paralelos. Num desses projetos a gente foi concorrer num hackathon lá em Denver. A gente foi para a final do hackathon. Quando a gente desceu do palco, aquilo meio que... A gente viu muito interesse das pessoas, investidores e tal. Então quando a gente voltou pro Brasil, a gente falou, cara... A gente até propôs para a Mainframe, a gente pode fazer o projeto dentro? Eles não quiseram, tal. A gente falou, então vamos sair e montar nossa própria empresa. E aí a Pods hoje já tem 2 anos, né? Já lançou um AMM, já bateu 1.000 usuários, 5 milhões de TVL no projeto anterior. Tamo aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu tô como blockchain aí nesse universo uns 5 anos. Então eu tive 3 etapas, né? Eu fui primeiro um desenvolvedor que não criava smart contracts, que mal tocava em DeFi, porque não existia DeFi. Quando você trabalhava em blockchain naquela época era custódia, wallet, trade. Era isso, em 2017. E aí a gente foi vendo as coisas nascerem, né? Eu lembro do IPO do Gnosis, do ICO do Gnosis, o primeiro Uniswap, o primeiro Compound e tal. Aí teve esse segundo momento, que eu era blockchain developer dessa empresa americana, e a gente aí já começou, eu comecei a criar os meus primeiros contratos, mas eu ainda era mais um full stack no blockchain developer, eu era mais na parte do leitura e execução de contratos. Eu não criava tanto. Quem criava os contratos era mais um sênior que trabalhava com a gente. Eu criava alguns, às vezes o contrato core, um contrato periférico. E aí na Pods, aí sim. Aí, tipo, já estamos há 2 anos e meio, tipo, eu e o Gui aí, a gente já criou mais. O primeiro projeto tinha 25 smart contracts. Esse aqui é mais simples, o último produto de agora tem uns 8. Então, estou aí nessa jornada de desenvolvimento há uns 5 anos. Em blockchain, como desenvolvedor, vai fazer 10 daqui a pouco. Boa, legal. Legal ouvir igual você falou, todo mundo sobe de nível, né? São só momentos diferentes de mercado, situações diferentes, mas achei legal essa referência sua. E, Rob, eu queria te perguntar, cara, como que as pessoas à sua volta, por exemplo, a sua noiva que você mencionou, reagiram quando você falou assim, não, eu vou ficar em cripto mesmo, né? Porque, pô, hoje cripto ainda é um tabu para a sociedade inteira, vamos dizer, para quem está fora desse mercado, igual você falou. Hoje o bear market hoje está muito melhor do que de 2018, mas eu imagino que lá em 2017, cara, o pessoal devia te achar maluco, né? Devia te achar maluco de ficar em cripto e de procurar um trampo, porque hoje em dia a gente, né? tem DAO, tem DeFi, você consegue procurar, tem sites que você consegue ver lista de trampo em Web3. Como é que você fazia em 2017 para procurar trampo de dev, trampo em cripto, cara? Como é que era naquela época? Nossa, não, essa pergunta é muito boa, cara, porque ela vai no centro de um elemento que eu acho que foi muito importante na minha vida e carreira, que foi ter coragem de assumir e de tomar os riscos do que não é muito padrão da sociedade, né?
Minha mãe, minha mãe queria que eu fosse professor de universidade, né? Até hoje ela acha estranho isso. É, na época, eu fiz USP, né? E na Poli, lá na engenharia, startup já não era nem cripto, startup já era ovelha negra. Quem saía da Poli, ou você ia trabalhar no Itaú BBA, banco de investimento, ou consultoria. Startup, você fala, pô, o cara vai trabalhar em startup, vai ganhar pouco, o que tá maluco? Então eu lembro que na época já foi um quebrar tabu, eu não querer ir para as carreiras tradicionais de empresas grandes, né? Eu tenho que querer para startup. Depois, dentro do startup, nesse momento do MBA, foi para mim muito difícil eu assumir essa decisão. Porque, enfim, a minha noiva com a carreira super estruturada, você ia no almoço de domingos e o que o Rob tá fazendo da vida? Tá maluco? Tipo, ele foi. Quando eu fui para Singapura, eu fui sem emprego, porque a primeira empresa tinha dado errado. Empreender também, né? Empreender é um outro. Não é cripto, mas também é um outro motivo. O que ele foi fazer? Ah, vai dar errado. Então teve vários momentos na minha vida que eu tive que encarar e não seguir o óbvio, né? E falar, não, cara, eu acredito muito na tese. Alguma coisa. Sempre era isso que batia na minha cabeça. Tipo assim, cripto. Dá pra você pegar uns 5 critérios de que alguma coisa vai sair disso. Tipo assim, é muito óbvio que você precisa de mais transparência e algum aspecto de descentralização. Você não precisa ser o cara mais extremo na centralização de acreditar que vai ser full DAO, Anonymous. Não, mas algum aspecto de DAO já entrou nas empresas. Algum aspecto de descentralização vai entrar e de eficiência. Às vezes você pode ser um cara totalmente cético de descentralização. Você fala, cara, não acredito. Tá, mas só o fato de você conseguir programar dinheiro na camada base do sistema já é muito diferente. Então acho que esses argumentos iam me convencendo de que, cara, não, isso aqui é o futuro, isso vai acontecer. Então foi um pouco disso, né, da fé, mas acreditar na tese. O bichinho cripto picou, né? O bichinho cripto falou assim: esse é o futuro. Eu acho que você passou Caiu daquele. no buraco do coelho, Exato, não tem como, tem um né? certo nível do buraco que se você passou ali do convencimento, você fala, cara, não tem como você não achar que é óbvio. Eu acho que a galera que conheceu a internet lá atrás falou, meu, não é possível, é óbvio. É óbvio que o Casimiro vai estar colocando 5 milhões numa live daqui menos de 50 anos, sabe? Tipo um negócio desse. Massa, massa. Então, assim, vamos partir para a próxima etapa, então. Queria que você falasse um pouquinho sobre a segurança, as camadas de segurança dentro do ecossistema de blockchain, o que você aprendeu, o que você tem a nos falar aí sobre a segurança. Legal. Tá, então eu vou estar direcionando minha fala aqui, acho que para dois públicos, né? Quem já é desenvolvedor e que tem uma noção técnica e para quem é curioso e quer saber um pouco por trás dos panos aqui como acontece, né? Eu, que vim de startup, a gente tinha muita mentalidade do Facebook que ele colocou aí nos anos 2010, que era o Build Fast and Break Things, né? Esse mote, essa frase ficou muito famosa. Então era você, cara, lança o produto o mais rápido possível e vai modificando ele. Quando eu comecei a trabalhar com smart contracts e aqueles monte de hacks, né, que a gente tem por aí, não só os hacks, não só os homicídios dolosos aí, né, os culposos, os que têm a intenção do rug pull e os que são hacks mesmo, só, putz, o cara programou errado ali. A gente começou a perceber que não era bem assim. E aí eu lembro que foi muito uma quebra de paradigma para mim, quando eu tive minha primeira conversa com a auditoria, que inclusive foi com um brasileiro. Ele é meio. Não gosta. Cara, o cara é fantástico, mas ele é meio anon, assim. Ele não gosta muito de ser comentado, mas eu gosto muito dele. Muito respeito. E ele me falou a frase assim: ele falou, Rob, uma coisa que você tem que, agora que você vai começar a programar mais smart contracts, você tem que pôr na cabeça é: programar smart contracts é mais parecido com hardware do que software. Isso é, quando a Apple lança um celular com uma câmera, fazer um recall depois porque deu um problema na câmera é muito caro. O Facebook consertar um bug de um site que o botão não deu no ar e ali você só faz update é outro esquema. O smart contract é meio isso, né? A primeira coisa quando a gente vai falar de segurança de smart contract é ter essa noção, né? Uma vez que você deployou, colocou para fora, ou não dá para alterar. Hoje em dia existem até os tal dos smart contracts upgradeáveis, né? Que é super polêmico. Eles deveriam ser ou não, se deveria ter. Se eles são,
você tem alguns caminhos, né? Quando você olha um AVE, parte do AVE ele é atualizado perante uma votação de governança que tem um time lock de X tempo para que, se você é um usuário, você fala, opa, não concordo com essa proposal, dá tempo de eu tirar meu dinheiro. Só que isso também já gerou problemas. Já teve 2 bugs no passado do Compound, que o fato de ter um time lock, os caras não conseguiram consertar. Eles sabem qual que é o problema, eles sabem consertar, mas fica o time lock, tem o período do time lock para você atualizar o contrato, e lá ficou drenando, né, fundos do comp na época. Então tem toda essa questão, né, de atualização de smart contracts ou não. Então eu acho que essa é a primeira coisa, né, que a gente veio falar de segurança, é mudar um pouco o paradigma para quem está chegando nesse meio, quer se tornar um desenvolvedor ou um empreendedor, né, nesse ecossistema. A gente está lidando com dinheiro global do dia zero. Então, para mim, dinheiro e saúde são 2 coisas que, assim, você pode até acelerar os testes da vacina do Covid, mas você tem que ter uma estrutura. Não dá para você, vou testar aqui no corpo do cara e ver, e se dá qualquer pau, a gente conserta, né? Tipo, muitas vezes não dá tempo, né? Você lançou algo com bug, você já foi exploitado, né? Ou quando melhora o dinheiro da DAO ou do protocolo, quando piora o dinheiro do usuário final. Então essa é a primeira coisa que eu acho que muda o conceito para quem está entrando no meio. A segunda coisa é segurança. Essa também é uma outra dos motes para quem nunca estudou muito a fundo segurança, né? Quando você pega benchmarking de segurança, é uma NASA da vida. Eles têm aqueles manuais que para você levantar um foguete, eles fazem diversos testes. Aquilo seria, né, o benchmarking. Só que a gente ainda é uma startup, né? Ainda é um mercado novo. Não dá para você ter um nível de segurança de uma Amazon com o dinheiro que você tem muitas vezes de um protocolo iniciante, né? Então, como que você acha esse meio termo? Uma coisa legal é que segurança, a gente se pensa em camadas. Sabe aquela ideia de, tipo assim, cara, eu tenho um navio, o Titanic. Primeira etapa da segurança é eu não bater no iceberg. Mas caso eu bata, eu tenho um compartimento que não alaga os outros, né? Eu faço uma contenção dos danos. Então segurança tem essas etapas de camada. Tem muita gente que chega e fala, deixa eu ver se o contrato tem auditoria. A auditoria, ela é o último passo da segurança. Uma analogia que eu gosto de fazer é de guerra. Para guerra você não vai só com canhão. Você joga, quem já jogou Age of Empires, algum jogo desse tipo, não adianta, você só ir pro Age com canhão. É a melhor arma, é o mais forte, mais caro. Não, antes do canhão você tem que ter uma cavalaria, algo mais rápido, você tem que ter uma infantaria. Para a segurança a gente pensa da mesma forma. São várias camadas. Geralmente a que fica visível para o público é a auditoria. Mas nos bastidores aqui tem algumas formas de você, como usuário final, você construir o seu sistema desse jeito. Uma das que eu gosto de falar, eu vou dar um passo para respirar e você já talvez trazer algumas perguntas, mas uma ferramenta que eu gosto como usuário final para você ver é o DeFi Safety. DeFi Safety, eles estão tentando criar, né, um ranking, um score, uma nota de risco para os protocolos, né? Porque eu acho que assim como Smart Contract, a gente está mudando o risco de counterparty risk, né, risco de contraparte, para risco técnico. Se em counterparty risk a gente já é acostumado a ter notas de risco, né, você tem as agências dando notas, se um governo não pagou a dívida, enfim, sua nota é para baixo, se uma empresa está muito endividada, a nota é para baixo, eu acho que faz sentido a gente começar a ter notas também para a parte técnica. Né? E aí o DeFi Safety é um bom exemplo dessas camadas que eu estou falando. Né? Para dar uma nota, ele vai lá em vários critérios. Não é só auditoria. Tem audit e tem quantos. Né? Muitas das pessoas nem abrem os audits, nem sabem o que está acontecendo. Né? Então, enfim, eu vou dar uma pausa para respirada para, se você quiser trazer. Beleza. Muito metralhadora de conteúdo. Não, é isso mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do smart contract, ou os contratos inteligentes, né? Traduzindo aí o pé da letra. Você disse que alguns contratos inteligentes você consegue mudar. Eu sempre achei que os contratos inteligentes fossem imutáveis, ou seja, não é possível mudar. Até por isso que a gente tem lá Uniswap V1, V2, V3. Eu achei que o cara fazia o upgrade, lançava a nova versão e a outra ninguém mais usava, mas ela ainda existe.
Como que funciona essa questão aí do smart contract, que você consegue mudar, e você falou que é polêmico, você consegue dar algum exemplo de alguns protocolos que usam isso? Sim. Então, vou começar pelo que não usa, porque hoje em dia em DeFi é mais difícil achar os que não usam, tá? De alguma forma. O Uniswap V1 para mim o benchmarking, né? Se você quer falar de descentralização, cara, o Uniswap V1 é um dos ou mais descentralizado possível. Por quê? Ele não é upgradeável nenhuma parte do sistema, porque às vezes ele é possível de ser alterado, mas são partes, né? Ele não é em nenhuma ponta dele, você não consegue alterar. 2, ele não tem endereços específicos, o que a gente chama de admin keys, né? Ele não tem partes do sistema que possam ser alteradas. Porque isso já é melhor, né? Você não altera o contrato inteiro, a lógica de funcionamento, mas você pode alterar alguma coisa ou outra, um parâmetro ou outro, né? O Uniswap V1 não tem nenhum dos dois. Agora, vamos caminhar para o outro. Então, esse seria um extremo, né? Do zero, totalmente imutável. A vantagem disso é que você, como usuário final, você sabe exatamente as regras do jogo. A desvantagem disso é que se você tiver que ou mudar parâmetros de forma proposital, às vezes é proposital que você quer fazer. Por exemplo, a taxa de juros do maker, que é o stability fee, né? Você faz por votação, os token holders votam, altera o parâmetro. É proposital no sistema, não é uma alteração sem querer. Então, às vezes você quer mudar o parâmetro, mas às vezes você não quer mudar o parâmetro, está meio escondido, os famosos rug pulls, ou às vezes é uma função de parada de emergência, acontecer uma drenagem e você, como admin, você quer ter o poder de parar os depósitos, as retiradas. É uma função que altera o estado de funcionamento do contrato, mas não chega a alterar a lógica, né? Então isso seria aqui no espectro, então Uniswap V1, o mais imutável possível, você não consegue alterar nem parâmetro nem lógica. Aí você caminha um pouco aqui para o espectro Maker, que você não consegue alterar partes da lógica, mas você altera parâmetros. Aí caminhando aqui para o espectro Aave. Hoje o Aave, parte do sistema dele, ele consegue alterar lógicas. Isso é, eu quero mudar a forma como a função withdraw acontece. Ele consegue alterar essa parte do contrato. Eu vou falar muito rápido tecnicamente, bem por cima como isso é feito, porque senão vai entrar em parte técnica demais. Mas isso é feito por uma técnica chamada proxy, como se fosse de internet. Que é o quê? Quando você está no front-end do Aave, em vez de você interagir com o contrato de destino, você interage com um contrato intermediário que te redireciona para um contrato de destino. O que acontece no contrato upgradeável? Você pode mudar para onde você quer direcionar. Então você pode subir uma nova lógica com um novo contrato, com uma nova função de retirada, e aí você só muda, altera o parâmetro do contrato intermediário, que em vez de mirar no contrato de destino, mira num novo contrato. Geralmente essa é a arquitetura que a gente usa para contratos que se dão upgrade, né, que a gente fala. Esses administradores aí, desculpa até te interromper, esses admins aí, eles são quem? É tipo a foundation, são os devs do protocolo? Eles têm esse poder de, por exemplo, alterar a hora que eles quiserem ou precisa passar por um processo? Boa, legal, perfeito. Depende, e aí, dependendo do processo, é mais seguro ou não. Então vamos de novo no espectro do que é do menos seguro para o mais seguro. O menos seguro possível é você ter uma hot wallet, né? É você ter um endereço, uma EOA, que a gente chama External Wallet Account, que consegue alterar um parâmetro ou até alterar para onde aquele contrato vai apontar. Esse seria o pior dos casos, a gente já teve problemas disso. Segundo, no espectro, o que é um pouco mais seguro que isso? Multisig. Você pode ter 3 de 5 assinaturas que podem mudar o parâmetro. Isso já melhora, porque pelo menos você evita que uma pessoa seja hackeada, você tem que hackear 3 pessoas, né, para você conseguir alterar um parâmetro no sistema. Movendo mais seguro ainda, que é como o Aave e o Compound hoje funcionam, via governança. Você precisa de votação do número de tokens da DAO
para que aquilo ative a função que muda certo parâmetro. E aí, um extra, um plugin ali, melhor ainda se tiver um time lock. Por quê? Porque já teve governance attacks, né? Se a gente volta lá no Maker, lá no começo, teve um cara que ele fez de propósito, não tinha time lock no Maker na época, o que ele fez? Ele quase que fez um flash loan, pegou um monte de MKR, com aquele monte de MKR ele criou uma proposta e no mesmo bloco ele aprovou a proposta. Porque não tinha um... E aí, se ele não quis ser malicioso, ele só fez isso para alertar a comunidade na época. Mas o que poderia ter acontecido? Ó, vou dar um exemplo, né? Ele cria uma proposta que altera a função de withdraw para mandar todos os MKR tokens, sei lá, para o endereço dele. Aprova no mesmo bloco essa proposta porque ele pegou um flash loan do MKR, virou uma baleia, tem mais de 51%, por exemplo. E da mesma proposta, tira os dinheiro de todo mundo e joga para a carteira dele. Então esse é um tipo de governance attack, né? Que se você não constrói bem as lógicas de como você altera os parâmetros do sistema, da governança, vira um vetor de ataque, né? Então hoje o Compound, Aave, eles têm time locks nessa mudança dos parâmetros ou do upgrade do contrato da governança aí. Você falou aí da Maker, mas recentemente a gente teve também aquele ataque no Mango Markets, que não foi ataque diretamente na governança, mas o cara, ele pegou lá todos os Mangos tokens e ele fez uma votação para ele, e ele mesmo aprovou para não processarem ele. Não sei se você ouviu falar desse ataque que aconteceu. A Mango Markets é na Solana, se eu não me engano. O cara roubou lá os fundos e tal. Ele fez manipulação de mercado, porque o Mango Markets usava o próprio token deles para prover liquidez, e você podia fazer um borrowing, um empréstimo ali. Aí o cara foi lá e proveu um monte de liquidez, emprestou USDC ou vice-versa, e aí ele acabou drenando todo o protocolo, foi lá e votou, criou uma proposta no mesmo bloco, votou para que não processassem ele. É muito doido isso, né? Então esse é um ótimo exemplo. Eu tinha ouvido falar, mas não sabia que foi isso o ataque. É um governance attack. Não é um hack, não é um rug pull. É algo que está programado no sistema, só que ele manipulou de uma forma não esperada. Ô Rob, e tocando nesse assunto de rug pull, por que você acha que cripto tá cheio de esquema, assim? Por que existe tanto rug pull? E eu não falo de pequenos, não. Eu vou falar assim, tipo, o problema da Luna, por exemplo. Eu não sei se foi um rug pull ou foi um problema ali no código, enfim. Por que você acha que cripto tá cheio de scams? Pergunta difícil, né? Eu acho primeiro que tem muito a ver, enfim, vou sair da área técnica, opinião pessoal, né? Eu acho que tem muito a ver com dinheiro fácil, né? Eu acho que como você acessa a liquidez global muito rápido, eu acho que você tem muito incentivo perverso de sair impune numa situação dessa, né? E não só sair impune, tá? Por exemplo, o Luna. Eu não sei, eu nunca estudei Luna a fundo na época, eu sempre fui mais próximo do Ethereum e das EVMs, né? Então eu nunca li a fundo a economics do Luna. Então eu não sei dizer se assim foi proposital, ele sabia que ia acontecer isso, ou se foi um grande experimento de laboratório que ele só foi tacando fogo de forma irresponsável, sem testar direito, tipo, está crescendo, está subindo, eu não sei se o economics fica de pé direito e eu vou acelerar o máximo que eu posso. Então aí você vai lá com o carro acelerando, você ainda não testou se tem freio, se tem controle de tração direito e pum, você bate no muro. Eu não sei se o Luna foi nessa linha. Então eu acho que cripto tem um pouco disso, né? Tem incentivos perversos de enriquecimento fácil, né? Ô Rob, e aproveitando essa pergunta que o Guelph levantou, pô, a gente sabe que você é um cara mais técnico e que muito do que você está falando acaba acontecendo e muitas pessoas nem percebem. Então, muitos usuários não querem nem entender o que é a governança de uma DAO, de um protocolo.
como e o que está sendo feito, se é alguma coisa que já está sendo feita, para levar essas informações, esses conteúdos, esses conhecimentos para os usuários finais. Porque eu mesmo, por exemplo, assim, eu uso cripto, uso DeFi, eu sou uma pessoa que está bastante imersa no ecossistemas para parâmetros não cripto, vamos dizer assim, trabalho com isso hoje. Mas, cara, no meu nível, assim, eu não tenho essa tecnicidade que você conhece. E uma coisa que eu tenho muito receio, muitas vezes, é do que eu estou aprovando na minha wallet, por exemplo. E aí, com esse negócio que você levantou aí da Aave, de ter um contrato intermediário, cara, o que impede de ter um contrato, de uma transação que eu aprovar hoje na MetaMask, em qualquer tipo de protocolo aí, ter um contrato intermediário também que me direciona para um outro contrato malicioso, sabe? E aí eu, como usuário final, fico muito preocupado porque eu também não tenho essa malícia de entrar num contrato e bater o olho e falar, esse contrato aqui é um scam. Então a gente cria várias wallets, tenta se prevenir disso, mas muitas vezes a gente vê situações bem tristes de usuários caindo em scams, acaba assinando transação que não devia. A gente viu até mesmo recentemente, eu acho que o front-end da Aave também sofreu algum tipo de, não sei se foi da Aave, não lembro de qual foi, sofreu algum tipo de ataque onde o usuário fazia uma transação, achava que estava fazendo a transação na Aave e aí era um contrato malicioso por trás, né, cara? E como você vê essas iniciativas, assim, de simplificar isso? Porque é um mundo complexo, né? O mundo de cripto é um mundo complexo e a gente precisa simplificar essas coisas. Como é que você vê esses trabalhos? São trabalhos que já existem, são trabalhos que te preocupam ou ainda é algo que tem que ser mais trabalhado, é algo para daqui a alguns anos, não tanto para agora? Sim, é muito legal essa pergunta também. Então, acho que eu vou começar pela primeira, que é você como uma pessoa não tão técnica, e as pessoas como pessoas não tão técnicas, né? Como navegar nesse meio de riscos, né? Então acho que a primeira coisa, assim, a autocustódia traz um maior nível de responsabilidade mesmo, né? Eu acho que fazendo uma analogia aqui, né? Digamos que no futuro distópico a gente é proibido de dirigir carros porque é uma arma e é muito perigosa um humano dirigir um negócio de 1 tonelada e a gente confiar. Já pensou nesse contrato social aqui que a gente faz? Né? Você confia no bom senso das pessoas que não vai vir um cara te atropelar no meio da rua. A partir do momento que a gente pode dirigir, tem um monte de conhecimentos técnicos que a gente adquiriu. Você tem que saber dirigir, você tem que saber abastecer. Nos Estados Unidos você abastece você mesmo. Aqui no Brasil criaram uma UX melhor, que um cara, se você não precisa mais saber disso, tem um cara lá que faz por você. Você tem que saber pagar um IPVA. Enfim, tem várias coisas, né, que atrela ao direito, à opção que você tem de dirigir. Eu acho que se você quer fazer sua autocustódia, traz essa autorresponsabilidade, né? De você entender um pouco melhor de segurança. Você não precisa... E acho que dependendo dos valores da autocustódia que você vai fazendo, você vai aumentando de nível o seu valor de segurança, né? Então, usar uma hardware para o cliente final, né, para o usuário final. Usar uma hardware wallet, não deixar o dinheiro nas exchanges, a primeira lição, né, que você aprende nesse mundo, né? Pô, não vou escrever minhas palavras num papel e deixar aqui e entra um monte de gente na minha casa, né? Então, saber gerenciar as suas chaves, não perder, né? Apesar disso, já começam a surgir UX, como você falou, que facilitam segurança em vários níveis, né? Vamos começar da custódia, depois a gente fala dos smart contracts. Por exemplo, eu sou muito a favor das social wallets, né? Algo que o Argent introduziu lá atrás, um post do Vitalik um tempo atrás, o Social Recovery, né? Que basicamente é uma multisig, só que com uma UX que você nem sabe que é uma multisig por trás. Mas é que, eu deixo 3 pessoas que é owner, eu preciso de 2/3 para mover, ou eu preciso de 2/3 para resetar e adicionar um novo caso eu perca. Então tem formas de você ir colocando o posto de gasolina aí com o frentista para que você não tenha que aprender a fazer tudo, né? Então eu acho que a gente está caminhando sim, mas eu acho que junto com essa caminhada da UX melhorando, exemplo também, né? Esse DeFi Safety que eu comentei, é um site que você não técnico pode ler relatórios e ter pelo menos uma noção. Você não vai conseguir provavelmente diferenciar, nem eu consigo, uma nota de 72% para uma nota de 78%. O que esse 6% faz diferença? Mas você vai ver um protocolo que tem 10% de nota para um que tem 80%, 90%, um benchmark, um Uniswap da vida, né? E aí você vai começar a entender, putz, cara,
o time é anônimo. Isso tem um risco envolvido. Assim como para investimento, a gente começou também, eu acho que, a evoluir. Antigamente, né, meus pais, minha mãe era só poupança. Porque ir para um mercado mais complexo de investimento exige um autoconhecimento de coisas que eu não tinha antes, né? Minha mãe nem sabe que os juros compostos funcionam direito, como funciona. Não, no caso, minha mãe sabe que ela é professora de matemática. Mas a maioria das pessoas nem sabe, tipo... então, acho que tem isso. Com a minha a UX, hoje você tem um comparador de fundos, você tem vários vídeos que te explicam, mas caminha um pouco do conhecimento pessoal, né, de cada um. Então, coisas que eu recomendo. Cara, se você tem uma autocustódia de um valor que é relevante para você, que se você for perder, isso vai você vai sentir falta. Então, número 0, que eu acho que quem já está assistindo, quem é o público desse podcast já faz, é ter sua hard wallet com a sua autocustódia fora de exchange. Mas o nível 2, usa uma VPN. Hoje você tem VPN de preferência de um país, VPN do Panamá, de alguma legislação que, se o governo quiser, ele não consegue bloquear. Wi-Fi público, não mexe em cripto em Wi-Fi público. Senha, só com gerador de senhas, usa um LastPass, OnePassword, não usa senha, inclusive por MetaMask. Quer mais segurança? Compra um notebook de R$1.000 e ele, você nunca instala nada, é só MetaMask e é lá que você usa suas criptos. Porque, como você falou, tem hacks hoje em dia que o cara ele nem precisa pegar a sua chave, você instala um plugin malicioso que altera o front-end, você acha que está mexendo no AVE, é uma outra coisa. Você abre um PDF que você acha que é um currículo, lá tem algo dentro. Então, você quer se isolar um pouco mais, compra um notebook barato que você só faz transação por lá. Então, acho que um pouco, respondendo sua pergunta, eu acho que caminha junto, né? Acho que o usuário, se ele se importa, primeiro ele tem que valorizar a autocustódia, né? Eu acho que não vai ser todo mundo, eu acho que vai ter sempre o público que prefere deixar a custódia com um terceiro e tem o seu valor. E acho que até, inclusive, diversificar seu risco faz parte desse valor, né? Deixa uma parte em autocustódia, uma parte de custódia própria, uma parte de autocustódia, uma outra parte é um terceiro que custodia para mim. E aí você vai caminhando em melhorar os seus conhecimentos de segurança e a UX vai melhorando. Uma dessas formas de melhora é isso das governanças. O Mango não tinha um time lock. Se ele tivesse um time lock, que nem o Aave ou o Compound, ele teria evitado desse hack quase atômico, quase instantâneo, né? De manipula o preço, faz o saque. O Vitalik sempre fala sobre account abstraction, né? Que é uma forma, igual você falou, é uma forma de abstrair um pouco das coisas que acontecem. Por exemplo, quando você vai usar a sua MetaMask para fazer qualquer interação com o aplicativo, você passa por várias etapas. E a MetaMask, convenhamos que eles não têm o melhor UI UX, mas é pela filosofia por trás. Os caras querem deixar você tomar conta de tudo ali. Eu estava escutando um podcast recente com a Phantom Wallet. A Phantom, ela nasceu na Solana, mas eles estão vindo para Ethereum. E eles têm uma UI UX aprimorada e eles têm lá um sisteminha que diz que se aquela transação tem algum problema por trás, eles vão avisar você, essa transação aqui parece meio suspeita. Dizem eles que evitaram cerca de 35 mil transações fraudulentas para os usuários deles nos últimos anos, mais 3 mil, acho que no último mês. Então, assim, no caso, eles estão usando essa tecnologia de abstração, né, account abstraction. E até tocando nesse assunto, não sei quão profundo você está nesse assunto de account abstraction, a gente está vendo aí as novas a ZK, a Starknet implementando isso já na base, na layer base ali. O que você acha da account abstraction? Você acha que isso aí é uma solução para resolver esse problema que a gente tem hoje, de ajudar o usuário final a interagir diretamente com o DeFi? Você acha que isso realmente é algo positivo para a gente? Sim, eu acho que game changer, eu acho que vai acontecer, questão de tempo, já está acontecendo. E você falou de duas coisas aí. Uma é a account abstraction, que eu acho que o Argent começou bem, a Phantom é um outro bom exemplo, e o outro é que você falou da curadoria
Esses plugins, essas inteligências que na verdade a gente já vê em outros sistemas, né? No próprio Uniswap, que você importa a lista de tokens do CoinGecko, você pode importar uma lista de tokens de confiança, né? Eu acho que também já vai para aí, seria uma curadoria do que você está fazendo, né? Eu gosto muito, né? Os japoneses, eles têm uma palavra, para quem, a galera aí na época do toyotismo, né? Criaram o Pokayoke, que o Pokayoke era, antigamente, você estava numa fábrica e caiu um martelo na cabeça do funcionário, e aí você culpava o cara, pô, você não usou capacete, cara, pô, a culpa é tua que não se protegeu. E aí começou a acontecer tanto erro em fábricas que os japoneses falaram, cara, a culpa é sempre do sistema. Se você está deixando com que aquilo aconteça, a gente precisa que não aconteça aquilo. Então, exemplo, né? Isso em DeFi a gente sempre... Hoje no Aave, por exemplo, se você tenta transferir dinheiro direto para ele, como se fosse um erro, tem gente que acha que depositar no Aave é transferir para o endereço do Aave. Ele já reverte. A transação é um Pokayo, que é uma trava anti-estupidez do usuário, digamos assim. Então tem em carro seria assim, cara, quero puxar o freio de mão enquanto eu tô a 100 por hora. Ele não deveria nem deixar você fazer isso, né? Porque não existe uma situação segura em que o usuário quer fazer isso de forma proposital, né? Então eu acho que as wallets, elas vão começar a ter vários Pokayokes evitando esses tipos de coisa, de tipo, cara, você falou que quer transferir para o Aave, e aí você está transferindo para nada a ver aqui. Você está dando allowance de um amount gigante aqui, né? Não, isso não é permitido mais. Então eu concordo, eu gosto muito do conceito de account abstraction. Acho que a gente sim vai caminhar para melhorar a UX. Boa. A própria MetaMask agora também está com um aviso, né? Se você vai aprovar todos os seus fundos ou todos os seus NFTs, ela também está te informando do aviso ali, mas na minha visão ainda a gente precisa de mais coisa porque aquilo ali não é suficiente, porque muitos vezes o usuário não sabe nem o que está aprovando. Sabe, mudando um pouco de assunto e até voltando para o que você estava falando de futuro distópico, cara, tem um assunto que eu estou extremamente interessado recentemente, talvez eu e metade do universo cripto e outra metade do universo Web2, que é a inteligência artificial. E, cara, eu estou acompanhando inteligência artificial em vários níveis, eu tentando estudar mais. E hoje, mais cedo no Twitter, eu vi um tweet que eu quero muito te perguntar, cara, porque eu acho que vai muito no que a gente está trocando ideia aqui, cara. Uma pessoa enviou um código para o AI e perguntou assim, me ajude verifique se esse código tem algum bug e se tiver, me indique o bug. E o AI respondeu que tinha um bug, como quebrar o contrato, vamos dizer assim. E aí eu fiquei me perguntando assim, cara, se eu consigo jogar um código no AI e perguntar para ele se tem um bug, de duas uma, se a gente for usar isso para o bem, maravilhoso, top demais, vai ser uma grande ajuda para protocolos que estão construindo e tudo mais, mas se a gente for usar isso para o mal, cara, a gente vai ter muito protocolo drenado aí nesses próximos tempos, né? Então, e além disso também, vou fazer duas perguntas junto que eu já estou emendando aqui tudo, né? Eu estou vendo esses AIs assim, conseguindo até mesmo programar, te mostrar código, né? Então, outra pergunta que eu te faço. Cara, a profissão dev vai deixar de existir no mundo cripto? Como é que é isso, cara? Cara, eu tô apaixonado por esse chat GPT aí. Eu já tinha... Vou contar uma história... Quem não tá, né? Muito louco, cara. E pior que a primeira vez que eu vi ele, vou fazer um parênteses assim, a gente teve um evento cripto nos Estados Unidos mais cedo, e aí um dos nossos investidores, eles têm um hotel para empreendedores lá, muito louco, muito legal. E às vezes a gente fica hospedado lá. E aí tem vários empreendedores e é muito legal, porque é tipo a maioria, esse investidor ele só investe em futurismo, então é só cripto, AI, foguete, tem um cara lá que é Uber de foguete, aí dava até vergonha nos calls de atualização, porque, o que você fez hoje? Deployei um smart contract, cara, eu deployei um foguete. Nossa, cara, eu não consigo nem fazer o negócio ficar seguro aqui. E aí, enfim, aí numa desse dia, eu conheci uma menina que ela era arquiteta e ela estava participando de um campeonato do Airbnb de casas exóticas. O Airbnb lançou um campeonato mais cedo esse ano. E ela fez todo o ideation do processo com a AI de imagem, aquela anterior, do começo do ano. E aí ficou muito legal.
Mas assim, uma coisa que eu já tinha percebido naquela época que vai um pouco de caminho com a sua resposta de será que a profissão de programador vai morrer, né? Cara, ela era nativa de inglês e ela era arquiteta de profissão, então ela tinha um vocabulário para falar com a AI que eu não tinha, que eu não conseguiria, nem que eu quiser. Toma aí a ferramenta. Eu não conseguia chegar no nível das imagens que ela criava, porque eu não sabia o que escrever na AI, né? E eu acho que os programadores vai usar essa ferramenta, igual metade do nosso trabalho hoje de programador é saber pesquisar direito no Google, você já sabe que é o Stack Overflow, você já sabe onde você busca a informação. Eu acho que saber usar a AI vai ser parte do trabalho, né? Saber extrair aí o que você quer. Porque eu acho que assim, isso dá um exemplo para vocês, né? Hoje tem uma ferramenta que a gente usa para desenvolvimento de smart contracts, que ele foi criado pela Trail of Bits. Para quem curiosidade dos termos, hoje tem o top tier ali, o tier S de auditorias, que, né, você tem ali Open Zeppelin, que criaram até uns padrões dos ERCs aí, você tem o Trail of Bits, você tem Certora, uma equipe muito forte, você tem outras ali, né, Certix, Solidify, QuantStamp, num tier mais... Enfim, quem sou eu para classificar, né? Não quero deixar essa mensagem aqui. Mas você tem ali as famosas. E a Trail of Bits cria uma ferramenta que ela identifica vulnerabilidades automáticas no seu código. No caso, ela chama Slipher, essa ferramenta. Então é parte do nosso processo. Eu crio um smart contract e eu já vou e rodo no Slipher. E ele já procura várias... E toda vez que cai uma vulnerabilidade nova na rede, eles programam um teste e colocam nessa ferramenta. Então, uma vez que o bug já foi achado... Então, assim, se é parte do seu processo de desenvolvimento, você já passa para essa ferramenta e ela já pega. Eu acho que o que vai acontecer com a OpenAI vão achar bugs muito mais rápidos. Talvez a OpenAI vai ser uma etapa do processo de controle de qualidade de código, né? Você já passa ali e tal. Eu não acho que ela vai... Como ela só trabalha com inteligências passadas e às vezes... Né, as redes neurais nem sempre você sai do máximo local para achar o máximo global. Pode ser que às vezes seja um humano que ainda ache. Até porque os bugs de smart contracts hoje estão ficando muito mais complexos, né? Se você volta lá na época do hack do DDAO, quando teve o Ethereum Classic, cara, aquele hack era muito simples. Foi o hack de reentrância, né? Tipo, hoje em dia é meio... É a primeira aula de segurança de smart contract que você aprende o que é reentrância. Hoje os hacks são esses complexos, econômicos, não um hack na linha do código. É tipo, puta, aí se eu pego aqui, eu altero o preço lá no outro protocolo, pego um flash loan, jogo pra cá, jogo pra uma outra carteira. É algo que não é tão simples. Seria que você teria que perguntar pra AI assim, ó, esse aqui é meu código. Existe alguma vulnerabilidade no ecossistema de Ethereum que envolve MV, que envolva flash loan, que você... Esse tipo de profundidade, eu acho que a AI vai demorar um tempo até ser treinada. Aí vai do quão distópico a gente quer ser, né? Acho que temos mais uns 10 anos de profissão aí, mas aí será... Do jeito que tá indo as coisas, quanto que vai chegar a singularidade, né? Será que daqui a pouco já substitui todo mundo? Mas enfim, mas eu acho que essa é a minha... Sendo mais realista, para o curto prazo, eu acho que ela vai começar primeiro sendo uma ferramenta muito boa de aprendizado e de mais uma skill para o programador. Ela vai começar a achar, provavelmente os bugs mais superficiais já vai passar por ela. Inclusive um dos projetos que ganhou o Ethereum Denver desse ano era uma auditoria com AI combinada. Então eu acho que a segurança vai para aí, assim como trades, né? Trades, tipo, o que é o quant programador hoje, que você fica observando, você cria estratégias, você observa o chain, percebeu uma vulnerabilidade econômica, ou nem vulnerabilidade, uma arbitragem de preço, e você executa. Daqui a pouco a AI pode ser treinada a perceber essas dinâmicas, né? Eu vi uma mudança de preço lá na Solana e ela começa a propagar, né? Porque aí você tem uma arbitragem off-chain, on-chain para, sei lá, Huobi, aí você vê, e ela vai prever que daqui a uns 20 minutos o preço lá no swap vai cair, porque veio
essa cadeia de coisas acontecendo. Isso é tudo possível, né? Vamos esperar, né? Enquanto isso, não quero ficar. O João, que tá muito envolvido aí com o AI, ele fica falando: caramba, velho, daqui a pouco vai tirar até a profissão dos devs. Já encaminhando pro final, ainda nesse tema aí, ô Rob, esquecendo um pouco AI, eu não quero pensar que AI vai tirar o trampo dos devs, não. Deixa os devs aqui. Mas como que faz pra alguém, uma dica sua pra alguém transacionar sua carreira pra ser um blockchain developer? Onde que você recomenda que as pessoas vão para aprender? E depois que eu, sei lá, aprendi a desenvolver, ou eu tô aprendendo, onde que eu vou, onde que eu trabalho com isso? Como que eu procuro trabalho, emprego como blockchain developer? Então, você pode começar a pesquisar. Você tem um negócio chamado OpenAI que você digita lá. Não, tô brincando. Mas eu acho que lá vai ser muito bom para aprender também, viu? Eu tô tentando ainda brincar, assim, coisas. Hoje eu já pensei numa pergunta que eu tenho uma dúvida mó técnica. Falei, cara, eu vou começar a tentar ir perguntando para ela para ver se ela vai me ajudando a aprender. Mas aqui era só pra encher o saco. Eu acho que o que eu quero deixar. O que eu consigo agregar para esse tema, né? Quando eu converso com alguns devs que estão tentando vir para blockchain, eu acho que seria legal a pessoa entender que existem três coisas, basicamente, que você pode fazer com o contrato. Ou você lê o contrato, ou o read, né? Ou você escreve, você interage com os contratos, o write, ou você cria os contratos, o create. Tem muita gente que acha que, eu quero virar desenvolvedor do blockchain, eu já vou direto no create. E sendo bem pragmático, hoje o create vai ser a parte mais difícil para você arranjar emprego. Por quê? Porque um desenvolvedor Solidity, você é uma empresa, você tem capital para você contratar um dev. Você vai querer um cara. Essa é a parte mais crucial do sistema. Se tiver um bug, você vai perder um monte de dinheiro. Se tiver um bug, você vai ter que fazer mais de uma auditoria, e a auditoria é o maior custo hoje. Então, geralmente, esse cara do Create não vai ser um cara júnior. A preferência vai para que seja um cara sênior, um cara que já tem experiência em outras partes da programação, que já tem um pouco de noção de segurança, já tem um pouco de noção de outras linguagens, tipo Python, C, para que ele consiga criar contratos seguros, né? Não é que eu estou falando que é impossível e não dá, não. É que seria mais fácil, foi como eu e o Gui fizemos, inclusive, começar pelo read e o write, o ler e interagir com os contratos. Como? Né? Através de linguagens front-end mesmo. Então eu recomendo o JavaScript como base. Para quem é programador e não gosta do JavaScript, o JavaScript é uma linguagem ruim, é mesmo, mas não tem problema, porque ela é fácil, ela é democrática, e ela é onde a maioria das aplicações estão, né? Então ela tem o seu valor. Depois, como porta de entrada principalmente, depois beleza, você pode ir para linguagens mais sofisticadas, Rust e tal, mas o JavaScript, porta de entrada, muito bom. E aí, a partir do front, migrar de front e back-end para começar a criar interfaces para contratos, já tem um puta valor. Inclusive, tem vários DEPs que são interfaces, né? Você pega um Zapper, você pega um Phantom, ele não cria smart contracts, ele interage só, ele só está nessa parte do read e do write. Então, você criar um visualizador, vou criar um fundo que mostra todos os preços dos NFTs e eles estão trocando. Eu vou criar uma tela que acompanha o meu saldo em diferentes pontos. Beleza, depois você pode criar você pode passar para o write, né? Então agora que eu sei ler contratos, eu vou começar a interagir com eles. Eu não preciso criar um novo Uniswap. Eu vou criar algum appzinho que interage, joga meu dinheiro do Uniswap pro Aave, faz um borrow automático no Aave. Então, e aí sim, já tenho bem consolidado a leitura e a escrita de contratos, vou para a criação de contratos. Então essa é uma dica que eu dou. Enxergar esses três... Nem todo mundo enxerga, então esse é o primeiro passo. Acho que nem todo mundo enxerga que tem esses três diferenças nos contratos, e nem todo mundo enxerga que não é só ir criar contratos que é a sua forma de virar um blockchain developer, porque às vezes tem esse passo anterior. Hoje em dia tem muito material bom. Eu recomendo os vídeos do Austin Griffin no YouTube. Ele é muito bom, do Stephen Collins, já tem materiais muito bons. Se quiser cursos pagos, tem
A Consensus de vez em quando faz cursos de blockchain developer. O curso lá do bom é que você já sai bem estruturadinho, né? Vem ali a receita de como os passos... É tipo um curso técnico, uma faculdade, né? Que já tem as matérias definidas. Tem um outro curso que abre vaga de vez em quando da Priti Kassideri, que é uma indiana, trabalhou para a A6Z, trabalhou para a Coinbase, e hoje ela tem um curso de devs. Eu esqueci como chama o curso, mas se você procurar lá, Priti Kassideri, ela fez um dos textos mais famosos de como funciona o Ethereum por debaixo dos panos. O Jeff Prestes fez a tradução para português uns anos atrás aqui no Brasil. O curso dela recomendo também, porque vai te mastigar bem aí, deixa pronto. Aí beleza, isso aqui é a parte de... Falei um pouco de os tipos de dev e falei um pouco por onde que você pode começar a aprender. Próximo passo, se envolver, né? Participa aí da Bankless DAO, participa de hackathon, participa de alguma DAO, começa a entender essa dinâmica, porque ser programador, eu dou também esse exemplo, né? Ser músico não é saber tocar um instrumento. Ser músico é você ter uma noção de produção, de saber como que é gerenciar sua carreira, royalty, é todo esse ecossistema. A mesma coisa para um desenvolvedor blockchain, né? Você sabe eu sei Solidity, isso não é ser programador, principalmente blockchain. Agora, eu já participo de DAOs, eu sei mais ou menos o que está acontecendo, eu sigo umas pessoas no Twitter. Twitter é muita fonte de informação, né, gente? Eu não sei se vocês falam isso direto no podcast, mas a informação chega primeiro lá, não dá tempo de ir pro blog post, não dá tempo de ir pro curso do YouTube. Se você quer a informação na fonte, geralmente o Twitter tá lá, né, a porta de entrada. Então, Twitter, podcast, tipo um podcast desse aqui, né? Podcast técnico, a gente tem que seguir a galera que tá criando, que tá sujando a mão aqui. No Brasil, você tem a Bankless DAO fazendo isso. Tem algumas poucas empresas, né? Segue aí o Pod, segue a Niftify, segue a galera que tá criando coisa aqui no Brasil, né? Segue os criadores lá de fora, né? Segue os desenvolvedores-chave. Tipo, saiu texto do Vitalik, tem que ler. O cara, ele querendo ou não, foi um tweet do Reddit dele que gerou um swap. Um outro tweet do Reddit, o post do Reddit dele que gerou Sabler. Account Abstraction. Tipo, ele... Não sei se é self-fulfilling prophecy, se é porque ele fala acontece, ou qual que é o ovo e a galinha aqui da história, mas ele é ele é um cara que tem uma noção para onde está indo o mercado e ele direciona um pouco, né, as influências daqui para onde que vão as coisas. Então tem que seguir as pessoas que você está acompanhando, participar de DAOs, participar de hackathons, vai lá. Cara, quanta gente eu conheci que não sabia nada, né, e foi para hackathon e se enfia numa equipe lá e fala, cara, eu faço qualquer coisa, eu só quero participar, que aí você vai absorvendo de tabela aqui, né, você tá... Porque enquanto a tecnologia, eu acho que não é só para cripto isso, né, mas é para qualquer tecnologia nova, não dá tempo de chegar a um curso mastigado. Qual que é o melhor curso que você recomenda? Cara, quando o cara já conseguiu criar um curso mastigado, já mudou a tecnologia. Né? Já tá a linguagem é outra, né? O Solidity já mudou tanto, já. Então, tem isso, né? Eu acho que sujar a mão é muito importante. Importantíssimo. Eu não sou desenvolvedor, mas quando eu comecei também, eu entrei, fiz um curso para aprender programação, aprendi lá Python e tinha lá a introdução a Solidity. Usei também o Speedrun no Ethereum e fui aprendendo e tal. Participei de hackathon para ver como é que é. O último que eu fui agora, no Ether São Francisco, eu fui lá mesmo para cobrir o evento e tal. Cara, você acaba conhecendo uma galera e conheci um protocolo lá, não sei se você já ouviu falar, Tenderly. Cara, Tenderly é maravilhoso. É uma ferramenta top, assim, não é? Fantástico. Não, sério, se tivesse Tenderly Token, esse é recomendação de investimento, gente. Aqui não tem. Ele é uma ferramenta, mas para quem é desenvolvedor é fantástico. Eu conheci os caras lá e eles me mostraram, fizeram, falaram, olha assim que dá para fazer e tal. Fiquei amigo dos caras e eles me apresentaram essa ferramenta. Falaram, se tiver dev aí, quiser usar, fala com a gente, tá? E os caras são lá da Sérvia, tá ligado?
Boa, ferramenta fantástica. Então, tipo, tem muita coisa hoje pra você realmente se tornar um desenvolvedor. Basta, igual você falou, tem que pôr a mão na massa. Suja, vai lá, baixa a cabeça, estuda, e em pouquíssimo tempo ali, se você se esforçar, você se torna um desenvolvedor e começa já a trabalhar dentro desse ecossistema. João, você tem mais alguma pergunta pro Rob? Ô, Rob, você gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não perguntou pra você, antes da gente finalizar? Aproveita também, não esquece de passar pra gente. A gente já falou isso, mas de qualquer forma é legal falar de novo as suas redes sociais e as redes sociais também da Pods também. Boa. Vou fazer merchan, né? Não fiz merchan. Não, brincadeira. Falei de segurança, eu acho que a gente lá na Pods, a gente é muito preocupado com isso. Semana que vem vai sair 2 auditorias que a gente fez pela Open Zeppelin. Pra vocês terem uma noção, a gente demorou 2 anos para marcar essas auditorias. A gente está 2 anos. A fila de espera é tão grande dessas auditorias, porque para você conseguir uma auditoria, se já não tem desenvolvedor Solidity, imagina auditor do desenvolvedor Por isso que é Solidity caro, de qualidade. Né? Por isso que é caro, né? Então, a gente é muito preocupado com isso. Tudo o que eu falei aqui durante o podcast, de preocupações na arquitetura, a gente não tem código upgradeável, a gente não tem acesso aos fundos via admin key. A gente é muito... E isso foi pensado, né? A gente para evitar os riscos, não só para o cliente final, mas para a gente mesmo, né? Acho que estando no Brasil, a gente sabe risco de hack. Cara, eu acho que o Brasil deve ser um dos povos mais criativos em hack, né? Você tem hack do iFood, a galera que passa cartão, clona cartão, você nem sabe de onde que veio. Então a gente é muito preocupado com isso. Segurança é top prioridade pra gente. Dá uma olhada lá. A gente é uma das formas de investimento. Se você tem seu Ethereum parado, você está perdendo o custo de oportunidade, né? No mínimo, você já poderia estar ganhando dinheiro deixando ele em stake, no Proof of Stake, ganhando a taxa base. A gente ganha um pouco mais do que a taxa base, hoje é uns 70% mais do que a taxa base do staking, fazendo operações com derivativos por debaixo dos panos, então a gente tirou a complexidade do usuário. A gente tem lá retornos históricos, coisa que em DeFi não é muito fácil de ver. Geralmente a gente só fala de APY futura, não, lá a gente mostra, a Pods realizou. Desde julho, sistematicamente, a gente no mínimo, uns 50% melhor do que você deixar o dinheiro no Proof of Stake. Então, se você tem Ethereum parado, você já está perdendo dinheiro, custo de oportunidade. Se você deixa no Proof of Stake, você já ganha um pouco. Você quer ganhar um pouco mais com o seu Ethereum parado, a gente foca em estratégias de baixo risco. Tá? Eu não vou fazer 300x aqui, não é isso o nosso propósito. Estratégias mais sóbrias, mais chatas para o mundo de cripto, mas que vai te trazer um rendimento do seu Ethereum parado. E sem arriscar o capital, né? Bom falar isso. Sem arriscar o principal. Sim. Capital protegido. A gente só pega parte dos juros para fazer essas operações. Então você nunca perde mais do que você colocou. É sempre... No mínimo você vai perder um pouco dos juros caso as operações estruturadas que a gente faz não deem certo. Então, acho que o recado final é se envolva, né? Beleza, eu falei a parte inteira de assuntos técnicos, segurança e desenvolvedor. Mas o Gui, no último podcast que ele veio aqui, ele falou que, cara, tem muito espaço para não desenvolvedores, né? Acho que isso também é importante frisar. Se você é não desenvolvedor, você teve paciência de ouvir aqui até o final do podcast, tem muito espaço também. A Babi, a CEO da Pods, ela é background financeiro, né? Finanças, engenharia financeira, aí vou falar assim, né? Entender que você tem que botar um colateral, e aí isso te dá um borrowing power, e aí você vai ser liquidado, se chegar até... Isso não é programação, né? Isso não é técnica, isso é finanças, né? Você entender essas dinâmicas, né? Entender qual que é o payout de você prover liquidez no Uniswap. Eu compro um perpétuo. O que acontece se o mercado for para baixo? Ele sobe. Essas dinâmicas de produtos financeiros novos que estão surgindo, pouquíssima gente sabe, né? Então, essa parte financeira tem muito espaço. Parte de comunidade, né? Que agora você tem esse novo conceito, né? É um ecossistema, não é cliente, não é relação empresa-cliente mais. É uma relação de stakeholders, né? De comunidade. Então, tem muito espaço para você entender como navegar nisso, né? Como
contribuir para esse ecossistema. Então essa eu acho que também é uma mensagem, né? Tem muito espaço para programador, mas também tem muito espaço para as outras profissões. Boa, boa. E o Instagram, o Twitter da Pods é @podsfinance. Vocês entram lá, tem também o Twitter do Rob. Quem quiser se aprofundar mais vai estar aqui na descrição do episódio. Rob, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no podcast hoje. Confesso que ajudou não só a mim, mas todo mundo que está nos escutando a subir de nível. É muito conteúdo técnico, fiquei impressionado. Muito obrigado aí por mais uma vez sua presença. E lembrando a todos também, fazer aquele pequeno disclaimer, né, Curi? Que nada falado aqui no episódio de hoje foi uma recomendação de investimentos. Criptomoedas. Foi, não, brincadeira. Criptomoedas ainda são consideradas ativos de risco. Vai chegar um dia que a gente vai falar que eles não são mais considerados ativos de risco. Mas no momento da gravação, criptomoedas ainda são consideradas ativos de risco. Então façam suas próprias pesquisas. E lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa fronteira não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!